Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, programa da Rede Alesp que a gente recebe especialistas para falar sobre os diversos temas e assuntos do momento. A gente vai receber hoje a Karina Blank, ela que é diretora executiva do Instituto Horizon, vai falar um pouco aí sobre os trabalhos e a importância desse instituto no momento de pandemia, né, principalmente para o terceiro setor. Karina, seja bem-vinda ao Alesp Conecta. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Karina, para a gente então iniciar o nosso bate-papo, queria que você explicasse para o telespectador, então, quais são as atividades aí do Instituto Horizon. Então, o Instituto Horizon, ele é um instituto, é o veículo de venture philanthropy da indústria de private equity. Private equity, para quem não sabe, são fundos de investimento. Nós temos 4 fundos que resolveram unir forças para criar um Instituto Horizon que pretende fazer investimentos na área social. Perfeito. E para a gente também entender um pouco aí desses projetos de ajuda, né, de suporte para essas ONGs da área social, eu queria que você explicasse o que é esse Venture Philanthropy, né, que é o conceito que pensa exatamente nesse suporte para as ONGs. Não, perfeito, é uma ótima pergunta. O conceito de Venture Philanthropy é uma coisa que já existe bastante em mercados mais maduros, mas que no Brasil a gente vê iniciativas pontuais, mas ainda não está totalmente estabelecido. Mas nada mais é do que você associar uma doação que você faça para uma organização social, atrelar ao dinheiro, ao capital, também competências de gestão, né? Quer dizer, o grande objetivo é que não apenas a gente faça doações pontuais, mas também a gente consiga dar condições e competências para essa organização para ela se tornar sustentável financeiramente no médio prazo e, consequentemente, maximizar seu impacto social. E quais são, então, os pilares desse conceito, né? Eu vi aqui, dei uma estudada, eu vi que são 3, são os principais pilares, e entender como que vocês vão ajudar essas empresas, né, a aplicar esses pilares, né, através do Venture Philanthropy. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos, talvez fique mais fácil de entender. Uma vez que a gente seleciona a organização social, a gente desenvolve a 4 mãos um plano de trabalho de fortalecimento de gestão nas seguintes áreas. Uma delas é a parte de governança legal, que nada mais é ter um estatuto que esteja de acordo com a atividade dela, com os fóruns de governança adequados, por exemplo, um conselho fiscal independente, ou um conselho de administração, e aí vai. Um outro pilar é a parte de auditoria e processos financeiros, né? Quando você tem uma organização que tem seus dados financeiros auditados por uma empresa independente, isso dá muito mais transparência e segurança para o investidor social, independente de quem for ele. Um terceiro pilar é a parte de comunicação. Então, aí passa toda a parte de revisão de identidade visual, definição de cronogramas de ações de comunicação, para que essa organização consiga se comunicar da maneira adequada com os vários fóruns. Por exemplo, os próprios doadores, investidores sociais, né? Eles gostam de ser atualizados sobre as atividades, sobre o impacto social, sobre como foi empregado o dinheiro. Aí entra também toda a parte de redes sociais, enfim, e é uma área que dá muito espaço para a criatividade. Um outro pilar é a parte de captação de recursos, que é você ter uma equipe dedicada com processos comerciais estruturados que permitem a prospecção de investidores, a venda desse produto, porque não deixa de ser um produto, né? E a fidelização desses investidores, independente de ser recurso livre, que a gente chama que é aquela doação pura e simples, ou recurso incentivado, que são aquelas doações de imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E um outro pilar é a parte de planejamento estratégico, que é, na verdade, ajudar essa organização a ter claro quais são as prioridades de ação dela para o próximo ano, para os próximos 2 anos, de maneira a ter foco e coordenação para não despender tempo, dinheiro desnecessariamente. Então, é como se fosse um curso, né, para essa entidade conseguir trabalhar em todos os setores de melhor forma, né, tanto na captação, como você falou, na área também de recursos administrativos. E como que
você dá isso? São através de um curso? Como que vai ser a metodologia? Perfeito. Na verdade é o seguinte, a metodologia é o seguinte, a gente vai selecionar a ONG através de um edital público. Uma vez selecionada, mais do que o curso, o que a gente vai fazer é sentar com essa ONG e concordar com eles qual que é esse plano de ação de fortalecimento de gestão. E daí, para cada iniciativa, vamos atrelar um orçamento e, eventualmente, o suporte de alguma consultoria técnica ou um parceiro. Né? Então, vou dar um exemplo. Pode ser que uma iniciativa seja a revisão da identidade visual. Vamos detalhar isso, vamos definir quanto que a gente vai gastar com isso e, eventualmente, chamar um parceiro técnico nosso que possa ajudar nessa parte. A gente tem alguns parceiros técnicos já pré-definidos, né? Uma vez definido esse plano, aí a gente passa para a execução, onde essa execução é feita pela própria ONG, com auxílio desses parceiros, e a gente faz um acompanhamento mensal através de reunião. Então, a cada mês a gente senta, passa por todo o cronograma, vê como é que estão as ações, faz eventualmente alguns ajustes, mensura versus alguma meta definida. E se dessa reunião a gente vê que tem necessidade de fazer outras reuniões ou outras ações para mais suporte, a gente coloca isso e customiza também. O que é importante é que é um trabalho muito a quatro mãos e que a implementação a gente não quer tirar nunca o protagonismo da organização social. É ela que vai liderar esse processo. E isso ao longo de 2 anos. Uhum. Karina, pensando aí nessa mentoria, né? Eu vi aqui que o edital de vocês vai agora inicialmente apoiar organizações da sociedade civil, né, focadas aí na educação. E eu queria que você explicasse aí o porquê que o edital, né, vai funcionar dessa forma, privilegiando primeiro esse setor. E aí, se esse edital já está aberto, como vai funcionar as inscrições e quais são as ONGs aí que estão aptas a concorrer a esse acompanhamento? Perfeito. Bom, a gente escolheu educação em primeiro lugar, enfim, porque, na verdade, quando a gente vê o tema pessoas, qualificação, treinamento, ele é um tema que permeia a agenda do empresariado, da comunidade empresarial em geral. Então, aí a gente está falando de qualquer presidente de empresa, CEO, diretor de RH, ele tem esse tema qualificação e produtividade como uma prioridade na sua agenda, né? Quando a gente olha de uma maneira mais macro, a gente entende também que hoje um dos grandes gargalos para o crescimento econômico do Brasil é justamente o tema da educação. Existe, inclusive, um estudo feito por um professor de Harvard chamado Hanuchek, que estima que o Brasil deixa de crescer em torno de 2 pontos por ano em função de uma defasagem na área de educação, né? E, obviamente, isso se traduz tem um impacto social muito grande também. Quer dizer, quanto mais educado a gente vê que é uma comunidade, uma população, melhor o bem-estar social. E acho que isso já era claro para muitas pessoas, mas ficou ainda mais evidente depois dessa pandemia, né? O quanto, como cidadãos, nós nos sentimos melhores no momento que a gente vê que a nossa comunidade inteira tem um bom nível social e acesso a condições mínimas de moradia, saúde, educação, trabalho e outras coisas aí relacionadas. Então, foi um pouco essa a motivação do Instituto Horizon de escolher educação como ponto de partida. Você falou o edital, nosso edital de fato está no ar. Nós vamos, as inscrições são abertas agora até o dia 27 de abril, no site do Prosas, e nós estamos dando prioridade a 3 teses de educação, né? Uma são os cursos profissionalizantes e preparação para o primeiro emprego. Segundo são os contraturnos escolares com reforço principalmente de português e matemática, que são as grandes áreas deficitárias, digamos assim, do jovem e das crianças brasileiras, né? E, eventualmente, também creches e educação infantil. Então, são essas 3 áreas que nós estamos priorizando na Grande São Paulo e na Grande Rio de Janeiro.
Eu ia perguntar sobre esse atendimento, né? Então, vocês vão inicialmente agora participar aí com esses projetos de São Paulo e do Rio de Janeiro. E mais para Isso. frente, me corrija se eu estiver errado, mas é o primeiro edital, né, do Instituto, que é um trabalho novo, né, e referência aqui no Brasil. E vocês pretendem aí nos próximos editais focar em um setor específico, novamente, ou abrir para as outras áreas? Vocês já têm esse planejamento? Olha, esse é nosso primeiro passo, né? E é importante a gente querer desse primeiro passo sólido, aprender e aprimorar, né? Ter nosso primeiro caso de sucesso, mas o nosso sonho, de fato, é ter o Horizon, não só o Horizon Educação, mas o Horizon em outras verticais também. Pode ser saúde, pode ser outras áreas assistenciais, pode ser empreendedorismo. Ainda não está definido, é o tipo de coisa que a gente define no nosso planejamento estratégico, mas a nossa ambição é ter um escopo de atuação mais amplo, sim. E o Instituto Horizon, como a gente aqui comentou, é referência nessa questão do Venture Philanthropy. E eu queria saber se de fato é porque isso é um conceito novo ou porque ele ainda está aqui nesse caminho, né? Ainda caminhando para esse crescimento, né? E essa ampliação aqui no Brasil. Olha, o Venture Philanthropy, acho que são duas coisas. A primeira coisa, esses fundos de investimento que eu mencionei, que são os fundadores do Horizon, o negócio deles é fundamentalmente, eles investem em empresas e, de certa maneira, aportando mais ferramenta de gestão, eles maximizam o valor gerado por essas empresas. Valor financeiro, mesmo de impacto em suas respectivas áreas de atuação, de desenvolvimento profissional, e aí vai, né? Então, o que a gente quer fazer com as organizações sociais, na verdade, é um trabalho muito análogo do que eles hoje já fazem com as suas empresas investidas, né? E tem um segundo ponto, que é a questão da maturidade do mercado brasileiro de filantropia, que está alguns anos atrás de mercados mais maduros, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, e ainda a gente vê que tanto as organizações sociais quanto os investidores, eles pensam muito por projeto, né? Então, fala assim, eu vou investir, doar tanto para um projeto específico, para um curso X, ou para a reforma de uma sala de aula Y, ou para um equipamento Z, ou para um curso que tem começo, meio e fim. E o que a gente vê é que uma organização social ela não é uma soma de vários projetos. Na verdade, ela é muito mais parecida com uma empresa que tem necessidades específicas de gestão do que um projeto independente com começo, meio e fim. E é justamente nessa área que a gente quer atuar. Então, eu gosto de falar que, obviamente, para o investidor que quer ter os números auditados, que quer ter uma comunicação à altura, uma comunicação adequada, é preciso pagar por essa auditoria, por essa equipe de comunicação, por esses materiais de comunicação, né? Essas coisas não acontecem sem investimento de tempo, de recurso, de pessoas, com processos bem estruturados. E Karina, a gente sabe, né, que cada pessoa é um pouco mais familiarizada, né, ou dedicada a uma causa. E às vezes acreditar que é uma competição entre uma causa e outra, isso pode acabar prejudicando também, né, nesse próprio investimento, né? Como o projeto do Instituto Orion de fortalecer essas ONGs, primeiramente agora no setor de educação, mas como você falou, com esse desejo de ampliar aí para as outras áreas, e é também especificar, né, para essas próprias entidades que sim, vai ter pessoas que vão procurar a entidade por se familiarizar a causa e outras que, infelizmente, vão procurar outros temas, né? E tudo bem. E aí, e talvez explicar, né, essa questão principalmente de contribuição, né? Aqui no Brasil, você acredita que possa haver, talvez, uma competição aí dos setores ou das próprias entidades para não haver esse fortalecimento? Olha, eu acho que mais do que escolher uma causa, o que eu acho que a gente precisa no setor é uma maior coordenação, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um evento onde foi apresentado o caso da Fundação Lehman, que justamente eles falam que qualquer nova iniciativa deles
a primeira coisa que eles têm que fazer é conhecer muito bem o ambiente social ou o mercado de organizações que existem. E que justamente se existe já alguma organização fazendo uma determinada atividade, não faz sentido você ter uma nova iniciativa criada do zero para fazer essa mesma atividade, né? Porque você desotimiza o recurso, né? E a gente acredita muito isso, até por isso que nós nos vemos como aceleradores, né? Se tem uma coisa que existe no Brasil, é o empreendedorismo social. E existem inúmeras organizações que já fazem um trabalho fantástico na ponta, que tem contato com as respectivas comunidades, com os respectivos públicos, e que é muito mais valor hoje para o investidor social fortalecer o que já existe do que é uma coisa do zero, né? Conforme a gente vai falando nisso, isso está ficando mais claro, mas eu acho que precisa ser sempre reforçado. Perfeito. E aqui, durante a pandemia, né, essa é uma visão minha, né, talvez as pessoas tenham também deixado, por conta da condição financeira, de apoiar e de doar para essas instituições. Na visão de vocês aí, houve uma queda realmente na colaboração do terceiro setor e como esse projeto do Instituto Orion pode beneficiar, né, e impactar diretamente aí nessas doações para essas instituições nesse momento de pandemia? Então, o que a gente viu, na verdade, é o seguinte, do ponto de vista de doações, é que quando a gente olha o último ano, quando começou a pandemia, você teve um movimento de aumento até das doações, as pessoas estavam mais sensibilizadas, né? E esse ano, pelo que a gente tem ouvido, de fato, o cenário de captação está um pouco mais difícil, né? Então, isso é uma realidade. Por outro lado, tem muita gente falando nisso, iniciativas fantásticas querendo sensibilizar, e acho que assim faz parte do lado das organizações do terceiro setor continuar mantendo o tema na agenda de todo mundo, justamente para manter esse momentum e crescer e retomar os níveis antigos, né? Do ponto de vista das outras organizações que não necessariamente trabalhavam com ajuda humanitária, fome, o que a gente notou, e isso eu posso falar por organizações com as quais eu estava envolvida, é que aqueles investidores sociais que já investiram naquela organização, eles de fato mantiveram um compromisso, às vezes até aumentaram um pouco a doação, né? O que está um pouco mais difícil esse ano é abrir novas portas, em função da crise, empresas que estão com lucros diminuídos, etc. Tem uma outra discussão que é o seguinte, como você falou, são várias causas, né? E independente do que aconteça, por mais o que acho que a reflexão que o investidor social tem que fazer é o seguinte, a gente está no momento de pandemia onde justamente a questão da saúde e da fome, elas precisam de um estímulo adicional, né? Porque, de fato, o desemprego está aumentando, etc. E essas causas são mais urgentes, digamos assim. Mas o que a gente não pode fazer é correr o risco de deixar aquelas causas que sempre existiram e são mais estruturantes, elas deixarem de ser fomentadas nesse período, né? Então, não é porque hoje eu sou um investidor social que apoiava, por exemplo, a educação, que eu tenho que deixar de apoiar a educação para entrar numa campanha de doação de alimento, por exemplo. Na verdade, as coisas têm que se complementar. Dito isso, o foco do Instituto Horizon nesse primeiro momento é continuar estruturalmente com as doações voltadas para a área de educação, com o nosso edital, com esses programas de fortalecimento e gestão, e todas as iniciativas para o combate do Covid, seja a doação de EPI, seja campanhas contra a fome, estão sendo tocadas por esses fundos individualmente. Perfeito. E, Karina, pensando aí, obviamente, como a gente já citou aqui, é o primeiro edital do Instituto Horizon que vai fazer aí ajuda, né, esse aceleramento aí com as outras instituições da área da educação.
Mas quando vocês pensaram em fazer esse instituto com esse conceito do Venture Philanthropy, vocês estudaram ou verificaram se há uma demanda específica aí que os institutos têm mais dificuldade, seja aí na questão do marketing, da comunicação, né, na captação desses novos doadores, talvez aí, como você falou, na questão de auditoria, administração, vocês têm aí algum panorama de como que está o terceiro setor referente a esses quesitos? Uhum. Olha, o que eu posso te falar é o seguinte, quando a gente fala sobre a atuação da atividade fim deles, eu acho que assim, as organizações sabem muito bem fazer, conhecem muito bem seu ambiente e é nosso papel como investidor ouvi-las, né? Elas conhecem, elas conseguem executar a atividade fim muito melhor do que a gente conseguiria. Então é importante a gente reconhecer e parabenizá-los por isso. Realmente acho que o nível médio do empreendedor social é um negócio que chama atenção, né? Sobre essas questões de gestão, assim, é muito variado. Tem empresa que precisa mais na auditoria, tem empresa que precisa mais na captação de recursos, tem empresa que fala assim, eu não preciso nem tanto de dinheiro, mas eu quero alguém que me ajude a pensar do ponto de vista de planejamento. É muito diversificado. O cuidado que a gente toma é justamente não tem uma solução única. Na hora que a gente desenvolve o plano com uma organização, ele tem que ser customizado à realidade daquela organização. É um plano aí individual e dedicado exatamente para a demanda, né, daquela instituição, no que eles têm, no caso aí, como você falou, essa maior dificuldade. Então, reforçar então que esse projeto do Instituto Horizon vai trazer essa ajuda e aceleração especificamente. Eu queria que você deixasse, Karina, novamente aí o endereço do edital, né? Você falou que no Prozas que a instituição pode fazer o cadastro, como que vai funcionar? Isso, se entrar no www.prosas.com.br e procurarem por Instituto Horizon, vão encontrar lá o nosso edital. Perfeito. E aí, então, o edital direcionado aí para as organizações da área de educação nesse momento, né? O primeiro edital do Instituto Horizon. E para quem quiser contribuir com o Instituto, Karina, como que funciona? Pessoas físicas, jurídicas? Lógico. Se vocês entrarem no nosso site, www.institutohorizon.org, tem uma parte que entra em contato conosco, como posso ajudar, e daí, de acordo com o perfil, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, a gente conversa e pensa em alternativas, na verdade. O nosso grande foco é pessoa jurídica, pessoas físicas a gente acaba direcionando mais para as organizações, ou manter uma base de dados de voluntário nessa parte de gestão, mas o caminho, o website ou as nossas redes sociais são os caminhos mais corretos para conversar com a gente. Estamos de portas abertas. Karina, muito obrigada. Eu fico feliz da gente ter contado um pouco aí dessa iniciativa, do conceito Venture Philanthropy. Vou deixar um espaço final para você falar com o nosso telespectador. Caso a gente não tenha abordado aí algum quesito importante, fica à disposição aí esse tempo para você falar sobre. Ou também agradecer ao nosso telespectador, convidar as organizações para participar desse edital, que pode ajudar realmente muitas pessoas, né? Eu queria agradecer primeiro vocês, porque eu acho que quando a gente vê os veículos como a TV Alesp abrindo espaço para esse tipo de pauta, eu acho que isso é um termômetro da nossa comunidade em geral, do interesse pelo investimento social. Então, obrigada. Para o nosso telespectador, eu acho que o simples fato de estar ouvindo, conversando com os mais próximos a respeito de como que eu posso ajudar, como eu posso contribuir para uma sociedade mais justa, eu acho que é um valor de sociedade muito válido. Estamos de portas abertas e mais uma vez, muito obrigada por todo esse espaço. Nós que agradecemos e a gente torce realmente aí para o fortalecimento desse terceiro setor. E quem não pode aí ajudar as instituições como pessoa física doando algum valor, que ajude aí nesse encaminhamento, talvez com alimento, com uma palavra amiga. Isso faz muita diferença, principalmente no momento de pandemia que a gente vive hoje. Agradeço mais uma vez a participação da Karina Blank, a diretora executiva do Instituto Horizon, e a todos vocês que acompanharam o Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!